Shalom! Um dos assuntos que eu tenho mais ouvido no meu consultório nos dias atuais é: doutor, eu quero ganhar massa muscular. Como eu faço isso de uma forma segura? Ou, doutor, eu fiz já um ciclo de anabolizantes e eu não estou me sentindo muito bem. O que pode estar acontecendo comigo? É comum essa queixa. E eu, como médico ortomolecular, e lembrando que a medicina ortomolecular, ela trata basicamente a bioquímica do seu corpo, ou seja, ela modula os processos bioquímicos que podem gerar saúde ou doença se estiverem desajustados. E quando nós nos defrontamos com um paciente que está fazendo uso de anabolizantes ou fez uso de anabolizantes, o nosso radar já dispara, porque normalmente esse paciente não faz uma cobertura, uma proteção hepática de uma forma adequada. E quando nós vamos fazer os exames, nós verificamos que normalmente o fígado apresenta-se muito inflamado. Aqueles marcadores hepáticos como TGO, TGP, gama-GT, bilirrubinas, fosfatase alcalina, normalmente encontram-se alterados, o que mostra um processo de hepatite. Há pouco tempo atrás, por exemplo, eu tratei um paciente que chegou a mim após fazer um ciclo com anabolizantes e ele fez um ciclo pesado. Ele estava com um quadro de icterícia. Icterícia é aquela cor que os recém-nascidos apresentam, ficam parecendo um canarinho, né? Ficam bem amarelinhos. Então esse é um dos sinais. Esse foi um paciente que chegou num quadro bem extremo de uma agressão que pode ser causada pelo mau uso dos anabolizantes. É claro que o anabolizante é um medicamento que já é um grupo de medicamentos que já são usados desde a década de 40. O primeiro anabolizante descrito foi na década de 40 e cada vez mais foram sendo introduzidos novos anabolizantes. Anabolizantes normalmente são derivados da testosterona, são análogos da testosterona, que é o hormônio que o nosso organismo fabrica. E esses análogos, nós temos ali algumas classes desses medicamentos e depende o uso que você quer, eles têm um efeito maior ou menor, mas todos eles geram uma agressão hepática. Por quê? Porque o fígado é o órgão que processa todas as substâncias que chegam ao seu organismo. Ele vai fazer o metabolismo de todas essas substâncias. Então, além de metabolizar todas as substâncias que entram no nosso organismo, ele ajuda a filtrar as toxinas. Nosso organismo tem uma equipe de gerenciamento de lixo, né? E o fígado faz parte delas. Então, temos 5 participantes dessa equipe aí, que são a nossa pele, os nossos rins, os nossos pulmões, o sistema linfático, o nosso cólon, e o fígado faz parte desse processo de detoxificação. Então, além disso, ele entra no processamento do metabolismo de lipídios, de carboidratos, armazena glicogênio. Então, olha quantas funções. Tanto que em inglês o nome do fígado é liver, ou seja, gerador de vida. Se você não cuida do seu fígado, você vai ter sérios problemas. Pois bem, como nós podemos olhar para o nosso fígado de uma forma adequada? Antes de você fazer um ciclo de anabolizantes, primeiro, não vá por fóruns, não vá por indicação de um profissional ali da academia ou por alguém que está fazendo academia com você. Não são profissionais qualificados para isso. Você deve procurar um médico que já está trabalhando nessa área, que tenha especialidade ou mesmo que já está fazendo uma abordagem para essa área de anabolizantes. Nem todos os médicos têm uma capacitação específica para isso. Por isso é importante você procurar um profissional que seja capacitado para prescrever um ciclo de anabolizantes, vendo qual a sua necessidade, qual é a proteção que é necessária para você. Isso é muito importante. Não faça nada olhando para o vizinho. Nossa, ele cresceu demais. Mas talvez as consequências que ele vai sofrer são muito graves. Porque se você faz um mau uso desses medicamentos, o quadro mais extremo é uma insuficiência hepática, o que leva à necessidade, às vezes, até de um transplante ou mesmo de um câncer hepático. É muito comum nós nos defrontarmos com pacientes que sofreram um processo de cirrose, um processo já que começou com uma hepatite e aí depois evoluiu para a cirrose e isso vai para um câncer. Então é muito importante você não se automedicar, não se medicar também por colegas de academia. Não faça isso. A sua saúde é muito preciosa. Não faça isso. A minha avó tinha um ditado. Esse ditado era: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então, às vezes você olha para alguém que está com assim o aspecto dos seus músculos muito bonitos, tal, mas você vai olhar, todo o aspecto bioquímico está totalmente alterado.
é muito importante você tomar cuidado, não foque somente no aspecto externo, é muito importante você cuidar do aspecto interno. Pois bem, diante disso, como eu vou cuidar? Como você pode cuidar do seu fígado? É claro que, como eu falei, quando for fazer um ciclo de anabolizantes, se você for fazer um ciclo de anabolizantes, é muito importante você só fazer isso sendo assessorado por um médico capacitado para isso, ok? Bom, e quais os passos que esse médico vai te prescrever? Com certeza, além de prescrever anabolizantes, o ciclo correto, ele vai prescrever para você protetores hepáticos, substâncias que vão fazer com que o impacto desse ciclo de anabolizantes, normalmente um ciclo de anabolizantes, a propósito, pode durar de 8 a 12 semanas. E normalmente depois desse ciclo, você faz o que nós chamamos de TPC, terapia pós-ciclo. A terapia pós-ciclo ela faz uma limpeza desses receptores que estavam saturados com o excesso ali de anabolizantes, para que você possa então ser novamente sensível à ação desses hormônios. Porque não adianta você ficar tomando anabolizante sem fazer TPC. Tem que fazer TPC. A TPC vai garantir que você possa fazer ciclos repetidos e para manter os seus resultados. Ok? Então, sempre com o profissional médico, você tem que fazer isso aí. TPC eu posso falar em outra aula para você, em outro vídeo para você. Mas o profissional médico, o médico vai te prescrever, o prescritor vai te prescrever alguns suplementos, algumas substâncias que vão trazer essa proteção para o seu organismo. E eu quero aí enumerar algumas delas. Antes de falar dessas substâncias, quais são os cuidados que você tem que tomar com o seu fígado? Bom, primeiro, você tem que fazer uma dieta saudável. Por exemplo, se estiver fazendo ciclo de anabolizantes, você tem que evitar o consumo de álcool. Além disso, você tem que evitar o consumo de produtos industrializados. Evite frituras, aqueles alimentos com óleos vegetais refinados e refrigerantes. São todas situações que vão te inflamar, porque as pessoas às vezes falam assim, tem que comer bastante carboidrato, então come qualquer tipo de carboidrato, então se enche de refrigerante. Isso é péssimo para o seu organismo. Não faça isso. Então você tem que fazer uma alimentação que é, no mínimo, você tem que comer comida de verdade. Água, você tem que ingerir água. Se você não ingerir água, o seu organismo não vai funcionar. Você tem 70% de água. Se não tem água, como você vai fazer esse processo bioquímico acontecer? Não funciona. Então, uma média é você fazer um cálculo, para cada quilo, você multiplica por 0,035. E isso vai te dar a quantia que você precisa de água para o seu organismo. Por exemplo, uma pessoa de 100 quilos vai multiplicar 100 vezes 0,035, vai consumir 3,5 litros de água. Então, consuma água, você precisa consumir água e água de boa qualidade. Além disso, evite o uso de medicamentos, principalmente analgésicos e anti-inflamatórios. Porque um dos principais medicamentos associados à falência hepática é o paracetamol. Isso mesmo, o paracetamol, uma substância que é muito comum nos Estados Unidos. Basicamente, a gente só encontra como analgésico o paracetamol e o ibuprofeno. Você não tem, por exemplo, a dipirona. Mas o paracetamol é altamente tóxico para o seu fígado. Então você tem que evitar o uso desses medicamentos. Doutor, cheguei, estou muito cansado, estou com dor. Então não toma paracetamol, tá? Aguenta um pouquinho a dor, segura um pouquinho. E também o uso de anti-inflamatórios. São substâncias que sobrecarregam o seu fígado. Bom, dito isso, eu quero falar com você sobre os antioxidantes, que são substâncias produzidas pelo nosso organismo. Nosso organismo produz principalmente 3 substâncias que são antioxidantes: a glutationa, a superóxido dismutase e a catalase. Essas substâncias ajudam o seu organismo a eliminar aquela lesão causada por radicais livres ou substâncias que entram no seu organismo e que podem então causar dano celular. Essas 3 substâncias têm que ser estimuladas. E como nós vamos estimular a produção da glutationa, da superóxido dismutase e da catalase? Você tem que ter o consumo de 5 antioxidantes básicos, pelo menos. Os 5 antioxidantes mais importantes que devem fazer parte da sua alimentação, da sua dieta ou mesmo da sua suplementação são a vitamina C, a vitamina E, a coenzima Q10, o ácido alfa-lipoico e a glutationa. São as substâncias que têm que fazer parte de um processo ali de antioxidação. Tem que estar incluído ali na sua suplementação. Além disso, nós temos uma substância que é nova no mercado, mas que nós temos alguns antecedentes, mas é uma substância chamada TUDCA, TUDCA, ácido taura-urso deoxicólico.
esse ácido ele gera uma proteção hepática de uma forma fantástica. Além disso, nós temos a silimarina. A silimarina é um fitoterápico retirado da cardomariana, uma planta, e ela gera uma proteção hepática. A silimarina, você pode consumi-la em doses de 250 a 500 mg por dia, normalmente esse é o padrão que nós usamos. A vitamina E você vai usar pelo menos 400 unidades UI por dia, o ideal é até 800 UI por dia. A vitamina C depende da sua necessidade, mas é pelo menos 500 mg por dia. Então são doses assim que o seu médico vai estar prescrevendo. A coenzima Q10 é fundamental para proteção, a utilização de mitocôndrias. O que são mitocôndrias? São as usinas de força das nossas células, são as turbinas ali que produzem a energia. Então a coenzima Q10 é fundamental para que haja esse processo de produção de ATP, produção de energia. Sem coenzima Q10 o negócio não roda, então você precisa de coenzima Q10. E a glutationa é essa substância que gera essa proteção contra esses radicais livres. E uma das substâncias que aumenta muito a glutationa é a N-acetilcisteína. Até você pode encontrá-la em produtos já na farmácia, como em saquinhos de 600 mg, a N-acetilcisteína. Você tem algumas marcas como Aeris, Fluimucil, que você pode fazer o consumo dessa substância que aumenta muito a produção da glutationa. Uma outra substância é o ácido lipoico. O ácido lipoico modula o metabolismo glicêmico, o metabolismo da glicose. Além disso, traz uma proteção hepática e protege a proteção cardiovascular. Outra substância que você pode consumir é o ácido lipoico. Ele ajuda a detoxicar seu fígado. Além disso, ele se liga a metais pesados. Ele ajuda a fazer o processo de detoxicação, fazer o processo que nós chamamos de quelação de metais pesados. Ou seja, o seu organismo ele ajuda o seu organismo a eliminar metais pesados. Bom, essas substâncias associadas a chá verde é fundamental para a proteção. Ele é rico em antioxidantes, rico em flavonoides, então ele traz proteção ali, uma proteção hepática. Então são essas substâncias que já te ajudam a modular. Além disso, é claro que o seu médico vai prescrever aminoácidos. Hoje nós trabalhamos com um pool de aminoácidos que garante com que o seu fígado tenha material suficiente para processar e ter condições de eliminar todas as agressões que chegam até ele. Uma das marcas conhecidas do pool de aminoácidos é o Mixrite. E esse Mixrite ele tem uma absorção de 99% pelo seu organismo. Por exemplo, quando você consome whey protein, normalmente a absorção do whey protein fica na faixa de 40% a 45%. O Mixrite, então, não te dá uma sobrecarga renal. Então não há aquele excesso de proteínas ali no seu organismo. E as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B também geram a proteção hepática, ok? Às vezes sua urina vai ficar um pouquinho mais amarelinha, mas por causa do consumo dessas vitaminas do complexo B, como tiamina, riboflavina, vitamina B3, que é a niacina, o ácido nicotínico, a vitamina B5, que é o ácido pantotênico, a B6, que é o piridoxalfosfato, que é a substância já ativa, metilfolato, que é a B9, e a B12, que é a metilcobalamina, que já é o processado. Então, quando você consome esses alimentos, essa suplementação, isso gera uma proteção hepática fantástica. E aí você pode saber que você vai auferir os bons resultados desse ciclo que você está fazendo sem lesão do seu fígado. Gostou desse vídeo? Foi útil? Então compartilhe, dê um like, siga-nos no Instagram, Metanoia Saúde, e também inscreva-se no nosso canal. Deus te abençoe!